Muito boa tarde. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, cumprimentamos em Vossa Excelência os demais membros da direção, agradecendo o honroso convite que nos foi endereçado, que é uma oportunidade para mais uma vez partilharmos com a Assembleia os resultados do nosso trabalho de investigação. Prezados confrades, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Valentim Fernandes, na Epístola ao Rei Dom Manuel, que acompanha a edição portuguesa do livro de Marco Polo, de 1502, maravilhava-se com o Porto de Lisboa. E dizia ao monarca que este porto era já feito Porto da Índia, o qual não só sobrepuja todos os portos da nossa Europa, mas ainda os de África e da Ásia. Ora, é então essa dimensão de Lisboa como porto ou porta de entrada de mercadorias asiáticas que hoje nos propomos aqui abordar, começando, ou melhor, através de uma viagem no tempo que nos fará recuar ao século XVI, para depois avançarmos para, e determos-nos sobretudo, nos séculos XVII e XVIII. Boa tarde. Vários autores no século XVI e nas duas primeiras décadas do século XVII classificaram Lisboa como um porto de entrada de mercadorias asiáticas, realçando a vertente marítima da cidade e o seu relacionamento extra-europeu. Na verdade, os portugueses vincularam a Ásia à Europa e tal só foi possível porque se afirmaram nos circuitos marítimo-mercantis com a Ásia Índia Oriental. Lisboa foi versada como, e passo a citar, muito grande sobremaneira, império de tudo quanto pelos mares se navega, e o seu porto como o mais soberbo que os de toda a redondeza. João Brandão, na obra Majestade e Grandezas de Lisboa, em 1552, não hesitava em considerar que, e passo a citar o autor, na monarquia do mar-oceano e suas ilhas, na bondade do sítio e na variedade das coisas que cada hora nela se vêem, e na abundância de mercadorias que a ela acodem, não tem par. A cidade de Lisboa afirmou-se como uma montra universal de exibição das novidades do mundo, entre as quais as asiáticas. Esta grande exposição ou bazar tinha lugar na corte e nas igrejas, mas também na Ribeira das Naus ou na Rua Nova dos Mercadores, com o Rio Tejo como pano de fundo. As diferentes representações de Lisboa, a partir dos finais do século XV, transportam-nos para um cenário ou espaço, espelho do exótico. Por Lisboa entrou, por exemplo, o elefante Anneau, que acompanhou a embaixada de Dom Manuel ao Papa Leão X em 1513. Além do elefante, a embaixada contemplava outras mercadorias desembarcadas em Lisboa: porcelanas, pérolas, rubis, diamantes, esmeraldas, um pontifical de Fausto oriental, com ouro, não esquecendo o livro impresso em chinês. Os rendimentos da Índia e da mina constituíram, na segunda metade do século XVI, a principal grandeza da cidade de Lisboa, segundo o autor já citado, João Brandão. O Tejo era a larga porta que se abria ao mundo e às suas mercadorias. Assim o descrevia no ano de 1620, apesar da profunda crise económica e comercial que Lisboa já vivia, Frei Nicolau de Oliveira, no livro Das Grandezas de Lisboa, precisamente, como podem ver no slide, com uma larga porta aberta ao mar, por onde entrava toda a abundância de todo o mundo. Todos os produtos que chegavam a Lisboa acabaram por gerar novos padrões de ostentação do poder pela coroa, pelos nobres e elites urbanas, assim como de gosto
de consumo e de enriquecimento do próprio imaginário com profundos reflexos nas artes. No Arquivum Romanum Societatis Iesu, em Roma, encontramos o inventário das coisas da sacristia de São Roque, de 15 de julho de 1561. Através deste inventário, foi possível constatar que, ainda no século XVI, os objetos e materiais provenientes da Ásia, a bordo das naus, invadiram a decoração da sacristia primitiva deste espaço jesuíta tão conhecido de Lisboa. As sedas indianas e chinesas foram utilizadas nos frontais e as cruzes de pau preto preencheram alguns dos seus retábulos. Os tecidos, de origem indiana, tão apreciados, foram aproveitados para cobrir os altares e vestir a igreja com cortinas. As teiras indianas terão conferido o remate final com a cobertura do chão. Já as diversas caixas de marfim, tartaruga e madeira, provenientes da Índia e da China, como podem ver, serviram o fim mais sagrado de guardar as hóstias. Em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, a Companhia de Jesus dispunha, desde 1570, de um padre encarregado dos negócios das missões ultramarinas, o chamado procurador. No século XVII, havia já um procurador dedicado à Ásia, sendo ele que recebia os produtos enviados pelos jesuítas daquelas missões. Refira-se o exemplo do padre António Freire, que depois de alguns anos a viver na Ásia, foi procurador de Santo Antão por quase 30 anos, entre cerca de 1625 e 1652. Entre os bens que passaram pelas suas mãos, destaquem-se as relíquias de São Francisco Xavier ou de um mártir do Japão tão popular quanto Marcelo Mastrilli, mas também diamantes, especiarias, tecidos asiáticos, entre os quais uma colcha do Malabar, livros chineses, entre muitos outros produtos. Conhecem-se também alguns comerciantes de Lisboa com fortes ligações às rotas asiáticas. Alguns destes apoiaram comprovadamente e economicamente os programas decorativos das igrejas da cidade, nomeadamente as igrejas jesuítas. Diogo Rodrigues de Lisboa, cristão novo, tratante de sedas, retrós e outros tecidos asiáticos e membro da Junta do Comércio e diretor da Companhia das Índias Orientais entre 1628 e 1633, foi preso 2 vezes pelo Tribunal da Inquisição de Lisboa. O seu processo, que vem no PowerPoint, correu durante o ano de 1632. O réu não confessou as culpas do judaísmo que lhe eram imputadas. Antes, pelo contrário, afirmou perante o Santo Ofício que era católico, que tinha sido batizado na Igreja da Madalena e que, entre as suas boas obras, tinha contribuído para a decoração das igrejas jesuítas de São Roque e da Cotovia ou da Igreja de São Nicolau. Apesar desta circulação intensa de produtos asiáticos e da sua chegada ao Porto de Lisboa, a cidade já assumira uma posição secundária na revenda de mercadorias asiáticas desde o início do século XVII, com algumas exceções, como é o caso das pedras preciosas devido aos diamantes do Brasil. Perdido o grosso do tráfico asiático para as cidades mais setentrionais, casos de Amsterdão e Londres, Lisboa manteve uma posição cimeira no quadro da economia europeia, pois tinha ainda os trunfos dos produtos brasileiros, açúcar e tabaco, mas também os veio a perder para holandeses e ingleses no último quartel de 600. De acordo com as conclusões de João Teles e Cunha, na sua tese sobre a carreira da Índia, defendida em 2009, o declínio da carreira da Índia é indiscutível desde 1600, mesmo antes, prolongando-se o declive até ao primeiro decênio do século XVIII,
em termos numéricos, período em que se registra apenas uma média anual de uma nau a aportar a Lisboa, depois com algum crescimento no último quartel, ou melhor, na segunda metade do século XVIII, com incidência no último quartel. Para obviar a decadência e dar segurança às naus da Índia no Atlântico, estas começam a frequentar o porto brasileiro da Bahia a partir de 1660, antes de zarpar para Lisboa na companhia das frotas do açúcar e do tabaco. A escala baiana começa a sofrer concorrência do Rio de Janeiro desde 1710, dado o aumento do poder de compra criado pela mineração aurífera no sul do Brasil, que desloca para aí as naus vindas da Ásia. Destacam-se as naus oriundas de Macau, pertencentes a armadores privados, que descarregam aí sedas, porcelanas e diversos produtos chineses procurados nesse porto. Podemos, assim, constatar, ainda de acordo com as conclusões de João Teles e Cunha, que a carreira da Índia sofreu 3 alterações de monta no século XVIII. Estas alterações, que iremos abordar de seguida, foram atestadas pela análise do núcleo documental do Marco dos Navios, que levámos a cabo no Arquivo Histórico Municipal de Lisboa. Este fundo é constituído pelos livros das entradas dos navios portugueses dos portos da América, Ásia e ilhas no Porto de Lisboa, inventariados a partir do ano de 1772 até 1834, que consultámos exaustivamente entre 1772 e 1783. As 3 alterações registadas foram, pois, as seguintes. A primeira prendeu-se com o aparecimento de armações privadas desde 1710, tornando em comparação mínimo o número de naus da coroa na Rota do Cabo. Associada a esta transformação, a segunda consistiu na diversificação dos destinos na Ásia, uma vez que os armadores privados procuraram traficar com outras regiões na Índia sem passar por Goa, como foi o caso da costa do Coromandel e do Bengala. Exemplos dessa situação, contidos no fundo documental referenciado, são a nau Nossa Senhora da Esperança e Neptuno, que chegou ao Porto de Lisboa das costas da Índia em julho de 1779, ou a nau Nossa Senhora do Monte do Carmo e Santa Ana, que aportou em Lisboa em novembro de 1779. A terceira alteração, decorrente da anterior, foi a autonomização da Rota de Macau, o destino asiático mais desejado durante este século, no qual os produtos chineses, porcelanas, têxteis, em particular os de seda, quinquilharias e chá, dominaram o tráfico feito pela Rota do Cabo em detrimento das mercadorias indianas, com exceção dos têxteis. Nestes livros, das entradas dos navios portugueses do Marco dos Navios do Arquivo Histórico Municipal de Lisboa, mais do que verificar o movimento do porto desta cidade nos finais do século XVIII e o afluxo de produtos de diferentes destinos, foi possível analisar pormenorizadamente as mercadorias asiáticas que chegaram de Macau e que atestam, conjuntamente com outras fontes documentais, este porto asiático como um dos mais desejados durante este século. Não sendo objetivo desta comunicação elencar todos os navios oriundos de Macau a partir de 1772, podemos mencionar a título de exemplo a chegada a 9 de março de 1774 da nau Nossa Senhora de Penha de França, São Francisco de Paula e Almas e a sua carga, que comprova as mercadorias asiáticas já destacadas. A bordo deste navio chegaram 10.930 caixas de chá, 516 de loiça, 1.304 de chá, loiça e charão e 10 com seda. O mesmo tipo de produtos registra-se na nau Príncipe da Beira, que portou em Lisboa em maio de 1778, que vinha também carregada com 6.273 caixas de chá, 183 de loiça, 35 de seda crua e 5 arcas com chaves e 4 surrões de ametistas.
Mas se as porcelanas, as sedas e o chá são mencionados com destaque, outras mercadorias são arroladas com menor frequência, embora tal não signifique que não pudessem, ou que não fossem mesmo, transportadas dentro dos caixotes, das caixas e baús que repetidamente são apontados. Na nau Príncipe da Beira, que chega a Lisboa, oriunda de Macau, em julho de 1780, figuram 6 caixas de leques, e os leques e as sedas com flores são registados também nas cargas das naus Neptuno e Nossa Senhora da Penha de França, que aportam em Lisboa, respectivamente, em setembro de 1781 e em janeiro de 1782. Nesta última embarcação, que vem aí no slide, chegam 4.000 leques de varas de bambu e 100 de marfim. Chegam também 200 caixinhas com sedas de flores. Novos gostos e novos padrões de consumo também se vão afirmando. A documentação do marco dos navios permite, cruzada com outros acervos documentais, tais como a correspondência de Macau do Arquivo Histórico Ultramarino e o arquivo da Casa do Marquês de Fronteira e a Lorna e os inventários orfanológicos, estes 2 últimos fundos oriundos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Portanto, permite-nos comprovar que um dos produtos, até há pouco tempo pouco explorado, ou mesmo não explorado, surge nas cargas dos navios da carreira da Índia a partir do século XVIII, que é precisamente o papel de parede chinês. Mercadoria de luxo, de caráter efêmero e frágil, com um enorme impacto visual, permite criar verdadeiros cenários exóticos da China em casas abastadas europeias. Com efeito, o papel de parede proveniente da China torna-se uma moda que se generalizou um pouco por toda a Europa a partir do século XVIII e que vai persistir no século XIX. Esta moda também se estendeu a casas portuguesas da alta aristocracia, do alto clero e da burguesia. A chegada à Europa de uma significativa quantidade de papel de parede por via da East Indian Company britânica já era um facto conhecido, bem conhecido, quer pelos inúmeros exemplares sobreviventes em casas pertencentes à aristocracia e à burguesia britânica, quer pelas imensas referências documentais que foram já estudadas no âmbito de um projeto há alguns anos. Já a via portuguesa da carreira da Índia, com a sua articulação a Macau, era completamente, ou quase completamente, ignorada no que diz respeito ao papel de parede chinês. A chegada ao porto de Lisboa de muito papel de parede, ou de muito papel pintado proveniente da China, nos porões das naus portuguesas, através desta via, da carreira da Índia, foi confirmada pela nossa análise cruzada das listas de navios datadas da segunda metade do século XVIII e conservadas no Arquivo Histórico Ultramarino e no Arquivo Histórico Municipal de Lisboa, assim como noutra tipologia de documentação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e de outros arquivos. Nesta documentação, sem que fosse identificada a finalidade deste papel, encontramos abundante referência à mercadoria nos navios da carreira da Índia, como, por exemplo, rolos de papel pintado, enrolados de papel pintado, papéis pintados de charão pequenos, caixas com papéis pintados ou simplesmente papéis pintados. Veja-se o slide com um documento de 1751, o rolo do que levam as arcas do guarda-roupa de Dom Pedro de Almeida, vice-rei da Índia, e surgem aqui enrolados de pintura da China. Ou a lista da carga da nau Nossa Senhora do Bom Despacho, de 1755, portanto, chegada a Lisboa em julho de 1755,
com diversas mercadorias para venda em leilão público, e entre as quais se encontram precisamente 3 caixas de papéis pintados. Veja-se ainda este documento do Fundo do Marco dos Navios, do mencionado Arquivo Histórico Municipal, referente à nau Nossa Senhora da Ajuda, São Pedro e Príncipe da Beira, que veio em direitura de Macau e aportou em Lisboa em julho de 1782. E a sua carga incluía 2 caixas com papéis pintados. Um mês mais tarde, igualmente aportou em Lisboa a nau Senhor do Bonfim e Santa Maria, portanto em agosto de 1782, e aqui, proveniente da Índia, esta não vem de Macau, vem da Índia, com 14 caixas de papéis pintados. Recuando à primeira metade do século XVIII, mais precisamente à década de 1730, e deslocando-nos agora para a China, e mais concretamente para o eixo Macau-Cantão, temos documentação que revela, com um nível absolutamente inusitado de pormenor, a compra de papéis, destes papéis de parede, por portugueses, e aqui especificamente um padre jesuíta que fora superior em Cantão, o padre Francisco de Cordes. Aqui o destino não era, no entanto, o reino. Era para ser usado nas igrejas das missões da Ásia Oriental. E quero aqui fazer a nota que estas referências foram encontradas e foram estudadas e publicadas pela nossa colega Maria João Pereira Coutinho, que está aqui na audiência, que, aliás, fez todo um estudo sobre este padre que mais tarde se tornou, no seu regresso ao reino, torna-se procurador da Ásia Oriental no Colégio de Santo Antão, os procuradores já referidos pela Ana Cristina. Alusões a papel pintado chinês figuram também em alguns, agora regressando ao reino, em alguns inventários de bens pós-mortem do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, nomeadamente no inventário de Alexandre Metelo de Sousa e Menezes, o antigo embaixador do rei Dom João V ao imperador da China, Yongzheng. Nesse documento, nesse inventário de 1766, são assinalados 7 painéis de papel da China, 2 deles encarnados mais estreitos, ou 6 molduras ao alto, cito, de papel da China. Mas outros inventários testemunham a posse de papéis chineses por parte de gente endinheirada. E são o exemplo, são os casos do inventário de Joaquim da Costa Quintela, de 1800, ou do inventário de José da Cruz de Miranda, de 1802. Costa Quintela foi proprietário de 3 painéis chineses, com bastante uso, e Cruz de Miranda possuiu 14 painéis pintados em papel da China, pintura de flores. Destaca-se pela riqueza e precisão de detalhe o inventário de bens de António Joaquim de Pina Manique, irmão mais novo do famoso intendente Dona Maria I, Diogo Inácio de Pina Manique. Ora, António Joaquim foi visitador do ouro dos navios vindos da América e desembargador dos agravos e superintendente-geral dos contrabandos e descaminhos dos reais direitos. No seu inventário, datado de 1796, sucedem-se 8 referências a papéis ou painéis de papel da China. Alguns com figuras, outros pintados de flores e pássaros, que são precisamente as 2 tipologias de papel de parede da China, com exemplares sobreviventes em Portugal, conforme pudemos apurar, nós as duas, no decurso de um projeto de investigação que levámos a cabo e que ainda continuamos, aliás, a levar, sobre esta mercadoria chinesa. Efetivamente, este projeto conduziu-nos à identificação de 4 conjuntos sobreviventes de papel de parede chinês em Portugal. Dentre estes conjuntos sobreviventes, destaca-se o que está na Quinta da Francelha, aqui às portas de Lisboa, no Prior Velho,
portanto, ainda aplicado, embora esteja na iminência de desaparecer. O estado de conservação é terrível, apesar de todos os esforços que têm sido desenvolvidos pelos atuais proprietários para poderem vir a recuperar o papel, mas, como devem calcular, é uma intervenção que envolve, portanto, elevados custos. Esta casa foi propriedade de um rico homem de negócios da Praça de Lisboa, Félix Martins da Costa, proprietário de navios que estabeleciam a ligação ao Brasil, e terá sido ele que terá encomendado o papel. Na designada Sala dos Pássaros, provavelmente de meados do século XVIII, podemos, aqui não dá pela fotografia, mas conseguimos compreender o impacto que uma sala toda forrada com este papel de chinês causava, que este tipo de decoração causava. Esta é a tipologia de papel mais frequente, portanto, estamos a falar apenas de 4 exemplares sobreviventes que até ao momento conseguimos detectar, mas é a tipologia mais frequente em 3 dos 4. Portanto, designada papéis com árvores e outras plantas floridas, aves, insetos e rochas. E poderão ver aqui, portanto, as rochas, os pássaros, os insetos, as borboletas abundam. A Quinta da Francelha, a proprietária, costuma fazer visitas. Bem, da Quinta da Francelha passamos à Casa da Ínsua, uma casa senhorial da Beira Alta, em Penalva do Castelo, mandada construir em finais do século XVIII por um fidalgo da Casa Real, que foi governador e capitão-geral de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. E é um papel da mesma tipologia do anterior, mas mais estilizado, e isso tem a ver com o facto de ser um papel mais tardio. É uma característica dos papéis mais tardios. Este está em bom estado de conservação. A Casa da Ínsua é um hotel. Uhum. Da mesma tipologia, temos um conjunto no Paço de Maiorca, na Figueira da Foz, que foi há muito retirado do local. Aqui vêm as fotografias antes do papel ter sido retirado, mas era tal o estado de degradação deste papel que foi retirado pelas oficinas da Fundação Ricardo Espírito Santo e continua lá. O papel nem parece papel, na realidade, quando nós fomos às oficinas, parece madeira. Portanto, houve alguém que fez um restauro, portanto, absolutamente amador, e estragou mais do que preservou. Portanto, atualmente são umas tábuas que estão guardadas a um canto das oficinas, também a aguardar um mecenas para que possam ser recuperados, se é que alguma vez poderão ser já tal o estado em que se encontrava. Também retirado, portanto, e aqui mais uma vez temos aquela tipologia de árvores, plantas floridas, animais, insetos. O quarto conjunto, que também foi retirado do local, tal como o de Paço de Maiorca, mas foi intervencionado e muito bem intervencionado pelo Instituto José de Figueiredo, está a aguardar ainda a colocação, enquanto o Museu de Lamego, ao qual pertence, aguarda verbas para poder fazer obras nos telhados. Portanto, é de uma tipologia distinta este papel. Aqui deste lado o papel antes de ser retirado e a sala onde estava, e até há cerca de um ano era o estado em que continuava ainda a sala. Este papel designado da tipologia paisagens e pessoas terá sido encomendado por Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, que era bispo de Lamego, foi bispo de Lamego entre 1773 e 1786. Bem, estes são os 4 exemplares que sobreviveram, que podemos ver melhor ou pior, mas outros exemplares, embora não tenham sobrevivido da mesma forma, temos deles as memórias. Portanto, aqui ainda do Museu de Lamego, e entre esses que temos ainda as memórias, portanto, um deles era na casa de Lázaro Leitão Aranha, na Junqueira, em Lisboa,
é a atual Universidade de Lusíada. Teria papel de cerca da década de 1730. Portanto, encontramos aqui esta referência, uma abundante decoração chinesa. Alguns deles eram com seda, mas temos 6 painéis grandes da China, emoldurados a ouro, que nós pensamos que fosse efetivamente papel. Temos também a Quinta da Alorna. Este papel seria da década de 1750, em Almeirim, mandada construir pelo primeiro Marquês de Alorna e vice-rei da Índia. Portanto, aqui a passagem que encontramos. Este ano, a carta do Conde de Assumar ao seu pai, o Marquês de Alorna. Este ano também levei alguns papéis da China dourados, com que guarneci a Casa Grande do quarto de cima, e assim espero ir guarnecendo. Portanto, mais uma memória deste papel chinês. Aqui temos a memória do Palácio e do papel. No Palácio dos Duques de Aveiro, também em Lisboa, em Belém, o papel seria dos finais da década de 1750. E aqui encontramos estas referências aos 14 painéis em papel da China ou às 10 sobreportas forradas de papel da China. E, por fim, o caso de um palácio ainda existente, o Palácio Pombal, em Oeiras, onde também existiu papel da China. As referências são estas. Aqui a segunda referência, que permite bem ver aquele impacto que referi há pouco. Entrando os membros da família real na casa ou grande sala chinesa, tiveram o prazer e o gosto sensível, gostando muito dela e do seu ornato. Lembrou-se a rainha de que seus pais ali haviam estado. Em suma, e para concluir, queríamos realçar dois aspectos. Primeiro, tal como o papel de parede, outros produtos asiáticos trazidos para Lisboa nos porões das naus podem ainda ser objeto de estudos específicos, porquanto têm sido mais negligenciados face a outros casos bem conhecidos, como é o caso das porcelanas, dos biombos, dos têxteis, do chá, entre outros. Segundo, assim como produtos por explorar, há fundos documentais que, apesar da sua enorme riqueza, têm sido menos explorados, como é o caso do Marco dos Navios no Arquivo Histórico Municipal de Lisboa. Este assume-se como uma fonte extraordinária e de grande importância para o estudo do ritmo do Porto de Lisboa, no último quartel do século XVIII, e para a avaliação das mercadorias asiáticas chegadas nos porões das naus. Além deste fundo documental particularmente rico para o estudo da circulação de produtos asiáticos chegados a Lisboa pela Rota do Cabo, queremos terminar com uma referência ao projeto Rescinicem, base digital de fontes documentais em latim e português sobre a China, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que se desenvolveu no Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do qual fomos investigadoras, e a Maria João Coutinho e o João Teles e Cunha, que estão aqui na sala. Também aqui, neste fundo documental e na plataforma que se encontra disponível online, tem vindo a ser disponibilizado um rico manancial de informação de diferentes arquivos que dão um importante contributo para esta mesma questão da circulação de produtos asiáticos, com destaque especial para os núcleos dos procuradores jesuítas dos séculos XVII e XVIII, que estiveram ativamente envolvidos nos negócios da China. A este propósito, refiro figuras que constituem núcleos dessa plataforma, tais como Álvaro Semedo, que tem vindo a ser trabalhado pela minha colega Isabel Pina, ou Marcelo Leitão e Francisco de Cortes, têm vindo a ser trabalhados e a documentação publicada pela nossa colega Maria João Pereira Coutinho. Agradecemos a vossa atenção. Muito obrigada.